Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, começando o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria começar aqui avisando vocês que a Graça Salgueiro, que faz aquele admirável blog Nota Latina, é uma das poucas fontes de informação que existe no Brasil a respeito do que se passa em Cuba e outras ditaduras comunistas que estão se espalhando pela América Latina. A Graça Salgueiro acabou de fazer uma extensão do Nota Latina, onde ela vai descarregar o material em espanhol, que não houve tempo de traduzir, porque vamos dizer, ela tem contato com tanta fonte de informação que o material que ela recebe é tão rico que não dá tempo de traduzir tudo. Então ela vai juntar nesse subblog, nessa extensão do Nota Latina, que se chama http://soylatinoamericana.blogspot.com. Soy é com Y, não esqueça disso. Soy latino-americano. latinoamericana.blogspot.com. Não esqueça do Y. Porque eu lembro que uma vez eu estava no México, e estava lá numa festa, e daí fui no banheiro e de repente entra um brasileiro caindo pelas tabelas de bêbado, dizendo assim, eu tô e que tô. Né? O brasileiro acha que fala espanhol, mas fala assim, eu tô e que tô. Então, falando de América Latina, aqui o Eduí me manda uma matéria aqui que diz o seguinte, do site American Thinker, que diz que nas reportagens sobre os 50 anos da Revolução Cubana, os jornais e agências de notícias americanas, em geral, mencionam um ditador, mas usam a palavra para se referir apenas a Fulgêncio Batista, derrubado por Fidel. Fidel é chamado de presidente. Ora, isso é revoltante mesmo, é um absurdo, porque a ditadura do Fulgêncio Batista, comparada, né, com a ditadura do Fidel, era a escola Risonho e Franca, aquilo lá era um berçário, entendeu? Então, não havia um milésimo da violência que houve depois, violência, crueldade, opressão que houve depois. Quer dizer, como é que numa comparação entre Fulgêncio Batista e Fidel Castro, o ditador vai ser o primeiro? É claro que isso aí é influência comunista diretamente exercida sobre, né, a linha dominante da mídia americana. Aliás, falando nisto, né, normalmente as pessoas não têm a menor ideia, mas a menor ideia da penetração da influência comunista nos meios de mídia, meios administrativos, na universidade americana. Eles não têm mesmo. Mesmo aqui tem algumas pessoas que têm, quer dizer, os estudiosos, pessoas que estudaram esse assunto, como, por exemplo, o Herbert Romenstein, ou Stanton Evans, são pessoas que estudaram o assunto, então eles têm alguma ideia disso. Mas no Brasil, o pessoal pensa que KGB nem existe. Quando fala de KGB, eles pensam que é filme de James Bond, que você está imaginando coisa, que é teoria da conspiração. Né? Quer dizer, aquelas coisas de ignorante que nunca ouviu falar de uma coisa, então quando ele ouve a primeira vez, ele estranha. E como ele estranha, ele acha que não existe. Quer dizer, baseado no princípio de que tudo aquilo que ele desconhece não existe. Quer dizer, isso mostra a desgraça cultural do Brasil, porque esse tipo de reação você não vê entre pessoas do povão, é entre estudantes, é entre empresários, políticos, intelectuais, professores, universitários. Quer dizer, o pessoal não sabe nada a respeito do que se passou na história do comunismo, pelo menos de 50 anos para cá. A última notícia que eles tiveram foi do tempo da Guerra do Vietnã. Certo? E mesmo assim já receberam notícia cortada. Então não sabe absolutamente nada. Outro dia eu estava comentando aqui no programa que essa campanha ateística mundial não é uma coisa espontânea, que isso aí vem de uma organização que tem uma central ateística ali instalada em parte na ONU, né? E que espalha esses preconceitos antirreligiosos para tudo quanto é lado. E isso é feito de uma maneira sistemática, não é uma coisa espontânea. Né? E daí um sujeito botou essa gravação no YouTube e apareceu os comentários assim, tipo, a direita não tem mais o que inventar, olha essa teoria da conspiração. Eu digo, quer dizer, esses caras, eles acham realmente, né, que as ideias, elas se propagam assim espontaneamente como peidos, você entende? Elas saem do nada e se espalham na atmosfera, não tem
ninguém, né, espalhando aquilo, não tem ninguém sendo pago para fazer aquilo, você não tem canais organizacionais para espalhar, tudo acontece espontaneamente. Então, esse pessoal é besta mesmo, não consegue imaginar, quer dizer, a concepção que eles têm da história é absolutamente fantasmagórica, né? Então, as ideias que se propagam no ar por si, né? É a pura história das ideias, sem agentes humanos, né? É uma coisa tão boba, tão pueril, que nem merece discussão. Mas, quando você vê aqui, por exemplo, que hoje a opinião dominante da mídia americana é exatamente a opinião que a KGB começou a implantar aqui desde os anos 40 ou 50, você vê a eficiência dessa infiltração. A respeito disso, você tem que ver uma série de vídeos que foram colocados no YouTube com legendas em português, feitas pelo Davi Carvalho, um trabalho altamente meritório, um depoimento do Yuri Bezmenov, que foi um cara, um agente de influência a serviço da KGB durante longos anos. Depois ele desertou da KGB, pediu asilo político primeiro no Canadá, depois nos Estados Unidos. Eu não sei se ele está vivo ainda. Essas gravações são de 83. E ele descrevendo, vamos dizer, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, é que quando fala em KGB, o sujeito logo pensa em espionagem, sabotagem, etc. E que isso é uma ideia romântica, né, espalhada pelos filmes de Hollywood, que não tem nada a ver com a realidade. Ele diz, por exemplo, a atividade de espionagem, né, ocupam no máximo 15% dos recursos da KGB. Os 85% são dedicados à subversão. E o que é subversão? Subversão consiste em você minar as forças do inimigo, principalmente na esfera cultural. Primeiro, combate cultural, contra a religião, contra a moral, contra a família, etc, etc. Então você vai minando essas bases aí e passa por uma série de etapas, quer dizer, é uma obra de engenharia, subversão. Quando começa, primeiro minar os princípios religiosos e morais, depois termina, no fim, numa crise. E na crise, daí o pessoal começa a clamar por um salvador, por um Messias. Ele disse isso em 83, todas essas etapas se cumpriram e acabaram de eleger um Messias aqui. Aí o pessoal acha que a KGB não funciona. A KGB só mudou de nome, agora chama FSB. Não foi demitido um único office boy da KGB. Não conta com o orçamento dela, que é totalmente secreta, que ninguém tem acesso, jamais tenha diminuído. E a pessoa não leva em conta o seguinte, que só dentro da Rússia a KGB tinha 500 mil funcionários. 500 mil funcionários. Isso significa que a KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. E o pessoal então vê os efeitos da ação discreta da KGB e imagina que tudo veio do nada. Né? Agora, claro que não é só a KGB, tem outras fontes interessadas. Né? Tem todo esse pessoal globalista, tem a turma da ONU, tá certo? Tem a subversão islâmica, que é feita, vamos dizer, sobretudo, através de organizações pseudo-espirituais chamadas taricas, que dizem que nós só nos dedicamos a coisas espirituais, nós queremos elevar vocês vamos dizer, ao estado de, como é que se diz, o que eles chamam a unidade suprema. Vocês vão virar a unidade suprema, vocês vão virar o próprio Allah, né? 3 dias por semana, tá entendendo? E vem com essa história toda, e na verdade a coisa é um instrumento de penetração política e de destruição do adversário. Isso é claro que é, meu Deus do céu. Tem gente que não quer ver, por quê? Porque está ele mesmo envolvido. Desde os anos 60, todo mundo se deixou encantar por esse negócio oriental. Então tem um monte de gente aí entrando em tarica. Tem tarica, pseudo-tarica, sub-tarica, meta-tarica, infra-tarica. Então tem todos eles se encantando por essa coisa e não percebe que isso tudo é um instrumento de guerra civilizacional. Tá entendendo? Então, isso aí não é que o sujeito se converteu a outra religião. Não, ele entrou numa organização esotérica associada a essa religião. Essa organização esotérica já tem realmente uma existência semi-secreta que lhe permite agir de maneiras inusitadas. Por exemplo, eu estive num congresso de religiões comparadas uma vez, e tinha lá representantes de todas as religiões. Tinha representantes do Islã, do catolicismo, do protestantismo, da ortodoxia, do budismo, do hinduísmo, do Raikoparta. Cada um expondo lá, discutindo os problemas desde o ponto de vista da sua, entre aspas, religião. Quando fui ver, daí eu conheci um sujeito lá que era o chefe de uma tarica, tá entendendo? E quando fui ver, todos aqueles caras eram membros da tarica, quer dizer, estavam trabalhando para o Islã em segredo.
Quer dizer, eu vi isso com meus próprios olhos, isso não é uma opinião, eu vi isso aí. Então, isso acontece, pô, tá entendendo? Então, quer dizer, além da KGB, ainda tem essas outras forças, que às vezes são aliados, às vezes são concorrentes, né? No Islã é assim, a relação do Islã com o comunismo é amor-ódio, né? Ora eles bombardeiam todo lá, invadem o Afeganistão, matam todo mundo, ora eles soltam dinheiro para todo mundo, tá certo? Para uma luta conjunta contra o inimigo imperialista, que nem estão fazendo agora, essa campanha anti-Israel, essa campanha vergonhosa, tá certo? Para impedir Israel de reagir aos ataques, porque os caras soltam bomba lá todo dia vem bomba da porra da organização palestina. Todo dia vem bomba do Hamas, dos pobrezinhos dos palestinos. Daí chega um dia o israelense enche o saco, vai lá e solta umas bombas por sua vez, daí o mundo inteiro, cuidadinho dos palestinos. E evidentemente, vocês sabem, na Palestina só tem criança, né? Né? Então, antes de ter a guerra, já tem todas as fotos das criancinhas estraçalhadas, né? Imediatamente aparece na televisão do mundo inteiro, criancinha. É um negócio impressionante, porra, né? Agora, em Israel não nasce criancinha. Em Israel as pessoas nascem com 50 anos. Né? Não tem nenhuma criancinha, jamais nenhuma criancinha foi estourada por bomba, porque não tem criancinha. Né? Criancinha só do lado palestino. Então tem lá um bando de homens de 40, 50 anos perseguindo criancinhas de 5, de 6 e de 3 anos. É isso, é a imagem que essa merda dessa mídia transmite para as pessoas aceitam isso e querem que a gente discuta isso seriamente. Então, olha, esse negócio de questão de Israel não tem nem o que discutir. Israel fez o que tinha que fazer. Tem que invadir aquela coisa, acabar com esse Hamas, quebrar a espinha do cara para eles nunca mais se levantarem. E diálogo caralho, não tem que ter diálogo nenhum com essa gente, não tem diálogo com bandido. Porque esses caras, olha, presta atenção. Tem entidades, criaturas, tá certo? Entidades e pessoas que você não pode derrotar, você só pode destruir. Eu dou um exemplo para você. Você pode derrotar uma barata? Não pode, você só pode esmagar ela. Não há nada que você possa fazer além de esmagar ela. Você vai discutir com a barata? Não dá. Você vai assustar a barata? Tá bom, você assusta, ela corre para baixo do armário. Você vira as costas, ela vem de novo, porra. Você tá entendendo? Depois de acontecer isso umas 60 vezes, você vai e pisa na barata. Daí você diz, você tem a reação desproporcional. Não é reação desproporcional. É que esse tipo de ataque você não pode derrotar. Tá certo? Não se derrota o terrorismo. O que se faz é destruir a organização terrorista, matando todos os seus membros. Não há outra maneira. Porque enquanto tiver um, o desgraçado vai arrumar um segundo e um terceiro. Então tem que matar, não tem que acabar com esses caras, porra. E mais ainda, Israel está fazendo uma coisa certa. Porque Maquiavel era uma besta, mas de vez em quando dizia uma coisa certa. Ele dizia o seguinte, quando você tem que fazer o mal para as pessoas, é melhor você fazer tudo de uma vez. O bem você vai fazendo de pouquinho o resto da sua vida, mas o mal é tudo de uma vez. Né? Para não prolongar a agonia. Né? Porque isso aí só cria revolta e dá impressão de fraqueza. Então você tem que fazer tudo de uma vez. E Israel está fazendo isso. Vai lá já. É que nem na Guerra dos 6 Dias. Vai lá já dar um jeito desse filho das putas logo. Entendeu? Então você volta lá para sua fronteira, não me encha mais o saco, não venha mais aqui. Não vai dizer que Israel está querendo invadir. Você imagina Israel, né, querendo aí ocupar, né? Ocupar o Irã, ocupar o Iraque, ocupar a Jordânia. Diz, com quem? Vocês já fizeram as contas, porra? Tem 18 milhões de judeus no mundo. Não dá para ocupar a cidade de São Paulo, caralho. Quer dizer, que caixa de imperialismo é esse que não tem nem gente para mandar lá? Né? Quer dizer, você fazer uma penetração imperialista, você tem que ter tropas, tem que ter gente. Que nem na China. Na China tem, vamos dizer, em Lhasa, no Tibete, tem mais soldados chineses do que tibetanos. Por quê? Porque está sobrando chinês. Na Segunda Guerra, os russos, como eles tinham poucas armas, o que eles faziam? Mandavam um monte de soldados sem arma na frente para o alemão matar. Tá certo? E daí ele matava 19, quando chegava no 20º, o russo matava o alemão. Só que perdeu 20. Tá certo? Então, tem gente sobrando. A Rússia podia manter tropas. Não é 2 ou 3 soldados que nem os americanos. Não é uma base americana. Não. Eram exércitos inteiros que tinha ali na Hungria, na Romênia, na Polônia. Para eles era uma moleza fazer isso, porque está sobrando russo, portanto está sobrando que você podia jogar eles pela janela. Manda o cara para a guerra sem munição para morrer. Né? E assim como esses caras aí também, esse pessoal radical islâmico, tem tanta gente que eles fazem escudo humano. Aliás, escudo humano cheio de criancinha, a coisa mais covarde, mais criminosa que eu no mundo, usar criancinha de escudo humano. Quer dizer, em vez do sujeito ficar na frente do filho para defender, ele põe o filho, né,
pôr o filho na frente. Mas olha que valentia, o senhor merece morrer só por causa disso. Mas, peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá, quem é? Alô, professor Olavo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Aqui é Paulo Vitor de Florianópolis, Santa Catarina, professor. Faz um tempinho que eu não ligo para o senhor. Tudo bem aí? Professor, tudo bem. Tirando as chuvas em Santa Catarina, o resto está tudo bem, professor. Faz um tempinho que eu não ligo para o senhor. Eu me inscrevi hoje mesmo lá no seminário de filosofia. A pergunta que eu tenho que fazer para o senhor é o seguinte. Quando é que começa o curso de filosofia, que pelo que eu vi falar, são 4 ou 5 anos, eu estou empolgadíssimo para fazer o curso. Hoje mesmo, quando terminar o programa, eu vou fazer uns testes, porque tem aí um sistema de videoconferência. Nós fizemos um teste na semana passada, não funcionou muito bem. Vamos tentar hoje novamente. Professor, eu comprei uma aparelhagem de som aqui enorme para poder participar dessa videoconferência e aproveitar cada momento desse curso do senhor, hein? Obrigado. Se falhar o sistema de videoconferência, então eu já sei o que eu vou fazer. Nós vamos botar a aula ao vivo numa página do Seminário de Filosofia, só para os alunos inscritos, é claro, e ali vai haver só a transmissão. E as perguntas serão feitas através de uma linha telefônica brasileira, telefone do Brasil, que ficará à disposição das pessoas. Não é que só ligar para esse telefone, que é uma linha do Rio de Janeiro de São Paulo, e daí faz as perguntas por telefone. Isso se falhar o negócio da videoconferência, que hoje vamos fazer mais um teste. Essa semana eu já tenho uma solução. Ou vai ser a videoconferência ou vai ser esse outro sistema. No caso, bom, a gente pode apostar que nesse primeiro semestre a gente está começando a fazer o curso, então, pelo menos. Não, isso aí de março não passa de jeito nenhum. Tá, eu fico feliz. Vai ser março. Tá, eu já me inscrevi hoje mesmo, vou esperar como me indicaram ali no site do senhor, naquele site PayPal, é isso? Que falaram para eu esperar mais uns 2, 3 dias, ligar para o meu cartão de crédito para poder passar um código lá que confirma o meu pagamento e aí eu estou inserido no site, que é uma coisa que eu não vejo já fazer. Só que paga pelo PayPal tem que se inscrever lá. Agora, se não der, você paga, tem um outro sistema que é pelo Brasil, uma espécie de boleto bancário, um negócio aí, um tal do PagSeguro. Bom, eu acho que sai mais tranquilo todo mês descontado no cartão de crédito, daí pelo menos eu não tenho... no meio do caminho eu não perco minha matrícula aí. Professor, o que eu queria falar... Comprando mínimo. Não, a gente sabe, professor. Inclusive eu estou espalhando para muita gente aí que eu conheço aí do curso dos senhores, vale muito a pena e vamos aprender de verdade, né? Para trocar um pouquinho aquele... educar o Brasil. Não dá para educar o Brasil inteiro, vamos educar pelo menos o máximo. Professor, outro dia a gente estava comentando com os amigos, o senhor bem que podia ser ministro da Educação, né? Pelo menos a gente já tem uma educação de qualidade nesse país. Eu só aceitava o Ministério da Educação se eu tivesse autorização para fuzilar professores. O senhor precisaria de tropas para fazer isso aí, a gente pode... De tropas, porque a educação no Brasil é um problema policial. Bom, o senhor está falando com um policial, de repente a gente já se inscreve também para participar do Ministério. O serviço, então. Professor, o senhor falou uma coisa ainda há pouco, só para encerrar, sobre a questão de como as pessoas dão valor para a cultura oriental. Eu não estou desmerecendo a cultura do japonês e do chinês, não é isso aí, mas é como o brasileiro tem o costume, o ocidental hoje em dia. Essa cultura revolucionária chegou a um ponto, a minha opinião, professor, que você cospe na própria cultura enquanto ocidental para louvar a cultura alheia. Na minha faculdade, o pessoal... Exatamente. E nessa gravação do Yuri Bezmenov, que eu mencionei, da qual eu vou dar daqui a pouco mais informação, ele explica que uma das maneiras fundamentais de você minar a resistência de um país é você destruir a religião do país através da disseminação de seitas. Professor, outro dia na faculdade... Quer que faz isso não vem do ar, não. Outro dia na faculdade eu citei para um rapaz lá que só pensa nessas coisas oriental e não sei o que, eu citei uma parte da Bíblia, de Provérbios, que inclusive eu li empolgado para aquela revista Dicta e Contradicta. E eu li essa parte citei para ele a parte de Provérbios e falei que era filosofia zen budista e expliquei para ele o sentido do negócio. Olha, o cara só faltou ter orgasmos enquanto eu falava. Aí depois que ele terminou, ele me disse assim, adorei. Como é que ele me disse? Mas tu só gosta de filosofia ocidental? Como é que você vai ler uma filosofia zen budista? Tá vendo? É bom. Eu menti para você, não é filosofia zen budista, não, isso aqui é provérbios na Bíblia. Aí ele ficou que não sabia o que dizer, é impressionante, se você põe ali o rótulo, né, filosofia oriental, os caras estão dando orgasmo, aí se é filosofia ocidental, eles não querem nem ouvir. Pois é, criar um preconceito contra, vamos dizer,
a maior cultura, a maior civilização que já existiu ao longo de toda a história humana, que as outras invalidecem. Você pegar todas as realizações de todas as outras são nada perto do que o Ocidente cristão fez. Ele vem todo comer na mão do Ocidente cristão e depois cospe em cima. É verdade. Outro dia eu comprei aí, que o senhor indicou uns tempos atrás, aquela The Great Books of the Western World. Só que eu acho que faltam algumas ali, né, professor? O que é que o senhor disse? O que tem que acrescentar? Que eles fizeram. Tanto que eu, nos meus cursos de educação liberal, usavam outros. Eles são completamente diferentes. Sim. Eles são muito centrados na ideia da formação do cidadão para a democracia americana. A gente não pode ter, a gente precisa ter um objetivo mais amplo, não pode ser isso. Não pode ser só isso. Bom, tá certo, professor. Eles bolaram isso em 1920, né? E continuam fazendo mais ou menos até hoje e funciona. Mas a gente, para o Brasil, a gente tem que adotar um sistema diferente. Eu já testei várias vezes e agora no primeiro ano do curso de filosofia nós vamos aproveitar muito dessa experiência. Tá certo, professor. Obrigado aí pelo momento aí e tenha uma boa semana e o quanto antes a gente vai começar esse curso, pela graça de Deus. Obrigado. Vamos em frente. Tchau. Agora aqui eu queria ler uma carta do Fernando Pavlov. O cara está me dando uma bronca inteiramente justificada. Olha aqui. Caro Olavo, ouvi na madrugada de hoje a gravação do seu programa e verifiquei o quanto é baixo o nível dos seus antagonistas e quanto tempo você desperdiça com eles. Esse tipo de eunuco é abundante em Belo Horizonte. É um tipo que, na verdade, domina Belo Horizonte. É um composto de tucanos e petistas de hábitos coloniais, em sua maioria de classe média alta, mas que souberam impor sua ideologia aos miseráveis daqui, via prefeitura e seus programas assistenciais. Homens com voz efeminada e perfil tacanho são o tipo acabado do mineiro de anedota. E eu, embora não conheça tal comunidade que telefonou, posso visualizá-los, pois na Universidade Federal de Minas Gerais, onde faço letras, são encontradíssimos como empregada em show do Amado Batista. Os mineiros já são todos assim, mesmo teus amigos conservadores aqui não se expõem em tua defesa, porque são covardes demais para isso. Olha, isso é verdade. Ser conservador não é mérito nenhum. Eu acho que ser conservador é obrigação. Por quê? Porque Deus é conservador. Deus não faz revoluções. Você já viu Deus, né, explodir o cosmos? Uma vez que Deus mudou de ideia, ele fez uma inundação num planetinha, micho, aqui, e deixou o resto tudo em ordem. Ele não tirou o Sol do lugar, não revogou as galáxias, não apagou o universo, não fez revolução nenhuma. Só, né, mandou a chuvinha lá e o Japão, Deus nos acuda, né? Então, Deus não faz revoluções, Deus é conservador. Deus conserva o universo intacto desde que criou. Conserva a estrutura do ser humano intacto desde não sei quando. A natureza humana, né? As estruturas fundamentais da linguagem, veja, as regras da aritmética elementar, que são uma coisa expressam algo da sabedoria eterna, são absolutamente imutáveis, né? Então, tudo isso Deus mantém no lugar. De vez em quando ele muda uma coisinha, porque, lógico, tudo tem que mudar. Nós vivemos dentro do tempo. Deus não muda, mas ele muda as coisas aqui, porque nós vivemos no tempo. E no tempo as coisas, elas só se conservam se você se esforçar para conservar. Você já reparou que você tem que tomar banho todo dia, fazer a barba todo dia? Você faz a porra da barba, no dia seguinte ela está lá de novo, porra! É de novo, né? Então, é assim, quer dizer, a manutenção é a raiz da felicidade humana. Goethe dizia, aquele que conservou e cuidou sempre terminará com a melhor parte. Goethe é um dos grandes expoentes do pensamento conservador. Não é que nem esses micos que tem por aí. Quem que é o Karl Marx para comparar com Goethe? É um bunda, né? Então, agora, então, ser conservador é obrigação. Agora, agora virei, não sou mais esquerdista. Pô, sei lá, nunca fui esquerdista. Virei, sou conservador, sou liberal, sou isso e aquilo. Daí o sujeito o que faz? Pega todas as minhas ideias, começa a escrever como se fosse dele, né? E nunca diz obrigado. Ou então, quando diz obrigado, diz, o Olavo já deu a contribuição dele, agora estou em outro patamar. Outro patamar, o caralho, meu filho, esses caras nunca chegaram ao nível de poder ser meus alunos. E aqueles que o foram demonstraram a sua total incompetência. Aqueles que foram meus alunos um tempo e daí saem cagando regra, dizendo, o Olavo já deu a sua contribuição à minha evolução, mas agora já estou evoluído. Ah, porra! Evoluído. Você virou um Pithecanthropus erectus. Isso é que você virou, pô. Você era, sei lá, você era um... Né, era o Pithecanthropus, agora você passou para o estado de sagui. Tá certo? E acha que evoluiu. Tá entendendo? Eu digo, meu filho, Aristóteles estudou 18 anos com Platão. 18 anos. Você tá entendendo? E durante os 18 anos não deu palpite. Agora os negros veio assistir 6 meses de aula, né?
E daí sai cagando regra, dando curso e, né, opinando. É justamente o que eu pedi para não fazer. Né? Eu peço aos meus alunos abstinência, voto de abstinência em matéria de opiniões por 20 anos. Fique quieto, guarde suas opiniões para si. Eu fiz isto e isso me fez um bem extraordinário. Eu comecei a opinar em questões públicas aos 45 anos. Tá certo? Quando eu tinha certeza de que já não precisava mais do aplauso, não podia ser corrompido pelo aplauso, nem intimidado pelos tomates, porque eu estou cagando e andando porque os caras pensam de mim. Né? O sujeito, eu gosto muito dos seus escritos, ela prova que você é um rapaz inteligente. Provou algo para você mesmo. Para mim você não provou nada, porque o meu lema, eu adotei o lema do Dom Quixote, e eu sei quem sou. Eu sei quem sou eu sei das minhas virtudes, sei dos meus defeitos, sei dos meus méritos, sei dos meus pecados, melhor do que ninguém. O que quer que você me xingue não significa nada, porque se eu tiver o defeito que você está me imputando, pode ter certeza que eu mesmo já me xinguei daquilo. E pior do que você está xingando. Tá certo? Então, eu não sou, vamos dizer, não sou mais corruptível por essas coisas. Por dinheiro eu não sei, nunca ninguém me ofereceu. Assim, olha, está aqui 20 milhões de dólares para você ficar quieto. Nunca me ofereceram. Olha, se eu entrar num mutismo total depois de uma oferta dessa, você sabe, o Olavo foi vendido. Tá certo? Mas muito provavelmente eu vou pegar os 20 milhões e vou continuar falando do mesmo jeito. Então, mas olha aqui, lá vem, continua aqui o Fernando. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô? Caiu a ligação. Vou continuar aqui o Fernando Pavlov. A voz afetada de orador de beira de piscina do Minas Tênis Clube, o elogio traiçoeiro, o fato de desligar o telefone após o insulto são elementos facilmente identificáveis para quem, como eu, conhece a classe média daqui. São ejaculações precoces que fecundaram. Essa é a verdade. O senhor os põe no mapa toda vez que debate com eles. Eu acredito que se são mesmo 4 mil os membros dessa maçonaria anti-Olavo, não passa disso o número de seus leitores, ou seja, eles próprios. São 4 mil autores e 4 mil leitores. Eu duvido que as mães desses sujeitos leiam o que eles escrevem. Né? Porque se escrever, vai bater na bunda deles. Né? E assim vai. Olha, está muito boa essa sua carta, Fernando Pavlov. Você tem toda a razão. Deixa eu dar uma notícia, nem tudo está perdido aqui. O deputado federal Miguel Martini irá entrar com uma representação contra o edital do Ministério da Saúde, que abre licitação para a compra de 15 milhões de lubrificantes à base de água, conhecido KY, para ser distribuído aos homossexuais. Não é homossexuais, eles querem distribuir isso nas escolas e distribuir pintos de borracha. Quer dizer, olha, o que você acha que... Qual é a mensagem que está implícita? Eu dou para o sujeito um pinto de borracha e um tubo de KY. O que você acha que eu estou sugerindo a ele? Onde, né? Ó, meu filho, você enfia isso aqui no... O quê? Na gaveta? Ora, porra. Quer dizer, esse ministro temporão, ele está mandando o país inteiro tomar no cu. Eu, quando mando a pessoa tomar no cu, é só a sugestão verbal. Eu não estou dando um pinto de borracha nem KY para ninguém. Se bem que eu devia. Tem uns caras aqui que se eu tiver endereço deles, eu vou mandar o pinto de borracha e o KY. Dizendo, olha aqui o que você deve fazer. Tá certo? Agora, o ministro está mandando o país inteiro tomar no cu já desde a infância. Né? E ainda custa muita grana. Ele toma dinheiro do contribuinte para mandar o próprio contribuinte tomar no cu. O KY vem por uma questão de caridade, você entende, né? Quer dizer, manda um pinto de borracha, mas ele não é tão mal assim, ele manda um pouco de KY também. Porra, isso aí tá vindo uma palhaçada, tá? Então aqui, parabéns, deputado Miguel Martini. Cai de pau em cima desse vagabundo, mentiroso, vigarista desse ministro José Temporão. Né? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô, Olavo? Eu? É Ayrton do Rio de Janeiro? Ayrton, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, eu estou ligando por favor para duas coisas. Primeiro, para mandar uma mensagem para aquele babaca que ligou semana passada, né? Que abraço por trás é coisa de viado, hein? Pois é, olha, ele me mandou uma outra mensagem e terminar assim, um abraço por trás. Daí eu respondi coisa de viado. Eu respondi aqui, ó, meu filho, cada vez que eu dou um peido, lá vem você querer ficar atrás. Você precisa parar com isso, porque essa sua atração por gases intestinais
É puro narcisismo, você está entendendo? É isso mesmo. No peido ele se reconhece, no peido e daí quer me abraçar por trás. Que bandia, tem que parar com isso, pô. E essa semana eu entrei aí no Orkut, né, na comunidade, aí eu nunca tinha entrado no Orkut, eu não sou aceito esse negócio não. Aí eu vi a comunidade do Olavo nos odeia, né, só tem idiota, rapaz, só escrevem 2 linhas e assassinam português, falam coisas idiotas, é inacreditável o nível, bicho. 3.600 otários. Opiniões do tempo todo, tá entendendo? Agora que eu já falei o que eu queria, você, por favor, poderia me dar a definição de ciência? Porque talvez tenha várias definições semânticas, né? E essa semana tem uma discussão aí no blog do Tony Belotto sobre criacionismo, e ele estava achando que a teoria da evolução das espécies é cientificamente comprovada, e outros idiotas também, que não é, não é? E é só isso. Eu vou desligar agora para dar a vez a outro. Se você puder dar essa definição de ciência, eu agradeço. Um feliz 2009 para você e para a sua família. Abração. Para você também, obrigado. Então, olha, essa definição de ciência. O que é a ciência? Quer dizer, a ciência é uma das modalidades do exercício da razão. A razão é uma capacidade humana, que ela existe por natureza, mas ela é descoberta ao longo da história. Ela não aparece assim, pronta e acabada. E ela é descoberta precisamente a partir do momento em que onde aquele complexo inicial das civilizações, mitológicas, se rompe e aparece a ideia da divindade transcendente. Quer dizer, a divindade que está acima do cosmos, que não é visível, mas que tem em si o segredo da estrutura e da ordem do cosmos. Esse é o despertar da razão. De maneira que quando a pessoa diz, a religião e a razão são contrárias, não, sem a ideia do Deus transcendente não há razão, não há de maneira alguma, é impossível. Numa concepção puramente intracósmica da razão, concepção limitada pelo cosmos visível, não há razão. Então, a razão, isso aí é só você estudar. Pega, por exemplo, o livro Order and History do Eric Voegelin, tá certo? Ou A Descoberta do Espírito, do Bruno Snell. Existem inumeráveis obras, mas esse pessoal não estuda merda nenhuma, então sai falando coisa que não sabe. Então, a partir do momento em que se descobre a possibilidade do conhecimento racional, quer dizer, o conhecimento fundamentado, né, idealmente provado, quer dizer, que tivesse a estrutura, digamos, como de uma demonstração matemática, né, uma demonstração lógica. Então, em certos domínios da realidade, às vezes é possível você estabilizar os métodos de investigação de modo que eles possam ser aplicados repetidamente, né, sob um determinado recorte de fatos. Isso que se chama uma ciência. O uso geral da razão é a filosofia. Tá certo? Então, o que é a ciência, no sentido atual, experimental? A ciência é um recorte da realidade, quer dizer, você faz uma hipótese de que um certo grupo de fenômenos obedece a uma constante, a uma regularidade. Em seguida, você recorta esses fatos e vai tentar verificar se essa regularidade colocada como hipótese se observa efetivamente ali. Isso que é ciência. Então, esse é um método, a ciência no sentido moderno é um método que se pode aplicar para certas áreas da realidade. E mesmo assim, ela continua dependendo de um uso mais profundo e mais geral da razão, certo? Que é o que se faz na filosofia. Então, eu não acredito, quando as pessoas dizem, a ciência se tornaram independentes da filosofia. Isso é uma besteira muito grande, jamais se tornaram. Uma ciência não pode ser independente, porque a mesma coisa que dizer, se tornou independente do uso da razão. Quer dizer, só vigora aquela seleção de procedimentos que foi adotada para aquela ciência em particular, e você pode dispensar o uso geral da razão e usar só aquele procedimento, aquele protocolo chamado método científico. Isso é uma impossibilidade material pura e simples. Espera aí, tem mais alguém na... Alô, quem é? Alô? Então, olha, aqui tem um... Essa sua ligação está horrível. Desliga e liga de novo. Enquanto isso, eu vou ler aqui um e-mail que eu recebi aqui do Guilherme Peixoto. Prezado Olavo, escreva esse e-mail não como leitor e admirador habitual, mas como coordenador do curso de Física da Universidade Federal do Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho certeza de que isso em nada muda o e-mail, a não ser pelo fato de que ele reflete a posição de um professor universitário que ocupa uma função administrativa de importância local. A respeito da polêmica já ultrapassada, descrita no livro Aristóteles em Nova Perspectiva, veio manifestar minha vergonha com relação à comunidade científica nacional.
Seu livro me impressionou pela profundidade e envergadura das suas pesquisas. Espero que esse elogio não o irrite pelo fato de vir de alguém que declaradamente não estudou muito sobre Aristóteles, embora não falte interesse. Então, para não me estender inapropriadamente, gostaria de deixar claro meu apoio e vontade constante de aprender com seus textos. Em tempo, sou assinante do Seminário de Filosofia e aguardo informações sobre o curso de Filosofia. Muito obrigado, Guilherme Peixoto. Essas palavras muito me reconfortam, quer dizer, nem tudo está perdido na Universidade Brasileira. Ainda tem uns 2 ou 3 caras lá que estão trabalhando honestamente, ao contrário daqueles picareta, vagabundo, canalha, né, da sociedade SBPC, que fizeram lá aquele relatório sobre o meu livro Aristóteles e Nova Perspectiva, que foi um relatório que depois foi publicado e comentado na segunda edição do livro, mostrando o estado de total inépcia que reina nos altos escalões do establishment universitário brasileiro, que, na minha modesta opinião, deve ser todo fechado. Fechado! As universidades brasileiras têm que ser fechadas e começar de novo. Os caras acham que assim, o direito de ser doutor é universal. Ser doutor não é um direito. Ser doutor é um privilégio que tem que ser conquistado mediante muito estudo e muita seriedade. Não é isso? E por quê? Porque você tendo uma profissão intelectual, você tem um prestígio público, as pessoas te ouvem, as pessoas te respeitam. Você acha que todo mundo merece isso? Você acha que isso é um direito humano? Né? Ser ouvido como um sábio é um direito que todos têm? Fala, não, somente aqueles que estudaram muito e com muita sinceridade têm esse direito. A universidade tem que ser seletiva, sim, não do ponto de vista socioeconômico, é lógico, mas tem que ser exigente. Você não quer estudar, vai para casa, vagabundo. Vai arrumar um emprego que esteja à tua altura. Não vem disputar privilégios, tá certo? Que você não merece. E o problema do Brasil é esse, é a usurpação. Quer dizer, a Universidade Brasileira é uma fábrica de usurpadores. É uma fábrica de picaretas. Isso que eu estou falando não é um exagero, não é um modo de falar, tá certo? Isso aí está mais que provado. No Brasil, praticamente só o que funciona são as escolas militares. Né? Isso aí tem uma pesquisa da Veja, vamos dizer, as únicas instituições de ensino superior que funcionavam era a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, né? O Instituto Militar de Engenharia, o ITA, esses eram bons, porque milico não está lá para brincadeira. Agora, o resto é só comedeira de dinheiro público ou comedeira de dinheiro, vamos dizer, da população. Por quê? A escola privada não é melhor do que a escola pública. É tudo merda no Brasil. Os caras que no Brasil se intitulam educadores, né, como esse pessoal do COC, do sistema Hard COC de ensino, tá certo? Meu Deus do céu, eu acho que esses caras deviam estar todos na cadeia. Porque o que eles fazem é exploração da boa-fé popular. Quer dizer, o pai, a mãe acreditam que o menino vai receber educação. Não vai receber educação nenhuma, rapaz. Você vai receber propaganda comunista grosseira, daquela dos anos 30. Você está entendendo? Agora, antes que eu me esqueça, peraí, eu estava falando, o Davi Carvalho traduziu as conferências do Yuri Bezmenov, o ex-agente da KGB. Não é aquela entrevista que já está no YouTube faz tempo. É uma conferência que ele fez indispensável. Como o endereço do YouTube é muito complicado, eu vou dar um truque simples. É só você digitar o nome que o Yuri Bezmenov adotou. Então tá assim, é Thomas Schumann, mas atenção, no YouTube está o Thomas sem H, T-O-M-A-S. E Schumann, Schumann é com N só. S-C-H-U-M-A-N. Então você põe Thomas Schumann, Thomas sem H, T-O-M-A-S, Schumann. Põe isso no YouTube, vai aparecer lá as conferências todas que ele fez. Parabéns pelo teu trabalho, Davi Carvalho. Essa conferência é indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô, quem é? Fala mais alto. É Roger de Pato, Minas Gerais. Meu Deus, a ligação está muito ruim, você me desculpa, eu não consigo ouvir. Alô? Está muito ruim essa ligação, não consigo ouvir. Às vezes dá azar a ligação, umas ficam tão boas, outras ficam ruins. Tem outra pessoa aí no... Alô? Alô, Lavo? Eu? Muito obrigado, aqui é o Davi Carvalho.
Opa, parabéns aí. Ó, essa sua ligação tá tão boa, a do outro rapaz não se ouvia nada, eu não sei por que acontece isso. Eu estou usando o Skype. Certo. É incrível, bom, então, o Skype também, mas o Skype é assim, às vezes dá certo, às vezes não dá. Esse aí é que nem mulher, né? Você nunca sabe como é que vai reagir. Como é que ela vai te dar um beijo. Bom, Olavo, eu queria também fazer uma nota aqui, que é o seguinte. Essa palestra do Yuri Bezmenov, ela é quase, mais ou menos um resumo do que, ou também uma espécie de comentário do que está escrito no livro dele, Love Letter to America, certo? Este livro eu digitalizei e disponibilizei em PDF no ForShared, ok? Love Letter to America. To America. Então, o ForShared é o www.4shared de compartilhado. Shared de compartilhado. Shared com D no fim? Com D no fim. Compartilhado.com, certo? Você tem que digitar lá o Thomas Schumann, ok? Com a grafia, aquela grafia do YouTube, certo? Tá bom. Seja, tem H e tem dois N's, tá certo. Isso, exatamente, porque não é a grafia padrão alemã, certo? É aquela grafia mesmo, tudo bem? Tá certo, é alemão de mexicano. É alemão de mexicano, exatamente. Tudo bem? Esse livro é maravilhoso. Também é um livro de 50 páginas, curtinho, certo? A única coisa que ele não comenta é aquelas sugestões para retornar o processo. Sim, são muito, muito importantes. Mas a parte analítica eu achei mais importante também, porque o que fazer contra, a situação muda, tá entendendo? Então o remédio de ontem às vezes não funciona hoje. Sim. E também, mas, olha, obviamente... esse trabalho que você está fazendo, viu? Divulgar isso aí. Isso aí é obra de compaixão que você está fazendo. Porque sim. Vamos dizer, a ignorância total sobre isso transforma as pessoas em vítimas inermes. E pior, aquela vítima que defende o bandido, a vítima que se volta contra quem quer defendê-la, né? E fica a favor do bandido. Isso aí é que nem o sujeito está batendo na mulher, você vai ajudar ela, daí ela fica os dois batendo em você e ela dizendo, não, mas ele é meu marido, ele tem direito de me bater, você não pode se meter. Então daí você apanha dos dois, tá entendendo? É o que acontece. Esse pessoal é enganado, explorado, usado pelos comunistas, e se você vai apontar isso, eles ficam indignados com você. Quer dizer, eles não se incomodam de que os explorem, de que os usem. Você só não pode tentar educá-los. Eu não sei quem foi que falou, mas é uma frase certíssima. Diz, o maior pecado aos olhos do mundo é tentar educá-lo. Então tá aí, muito obrigado, Davi Carvalho. Parabéns. Ok, é isso então. Bom, olha, vem mais material aí pela frente, ok? Legal, obrigado. Ok, então um abraço. Parabéns, um abração. Agora que o Luiz Eduardo Melo de Castro me escreve aqui, chamando atenção para a frase que eu botei no artigo A Diplomacia das Sombras. A penetração russa e chinesa no negócio do Brasil através de uma infinidade de testes de ferro é impossível de medir, mas em geral, onde você lê Espanha, deve entender Rússia. Ele pede maior esclarecimento. Luiz Eduardo, não posso lhe dar. Eu tenho informações de fonte segura, tá certo, porém, confidencial, que tais firmas, né, nominalmente espanholas, são dinheiro da KGB. Eu não posso dizer de onde tirei essa informação, espero poder mais tarde, espero que seja liberado, mas a informação é boa, e é de gente que está muito por dentro. Então mais tarde esclarecerei isso. Alô, quem é? Alô? Eu? Fala. Roger, Minas Gerais. Fale um pouco mais alto. Roger. Não consigo ouvir. Essa ligação, olha, deu azar. Seu Skype não está funcionando. Então, agora aqui me chega uma notícia de que o senhor presidente da República, né, baixou um decreto pelo qual é o seguinte, olha aqui, a pessoa a quem for imputada a prática de crime doloso perderá o registro porte de armas. Presta atenção, não é a pessoa que foi condenada por crime doloso, é a pessoa a quem for imputada.
Isso quer dizer, você tem um sujeito lá, tem um colecionador de armas, se você faz uma queixa, olha, ele bateu na mulher. Pelo fato de ser imputado, não precisa ser provado nada, foi imputado. Né? O sujeito já perde o registro das armas. Quer dizer, agora, esse decreto é totalmente ilegal, porque o decreto está prescrevendo uma penalidade. Quer dizer, você foi imputado um crime, você já é punido. Olha, decreto não pode impor penas. Quer dizer, quem é esse ministro da Justiça que põe isso na mesa do seu presidente? O presidente não entende porra nenhuma. Eu não acho que ele é burro, mas que ele é analfabeto é. Então, o presidente da República não tem a menor condição de julgar isso aqui. Isso aqui é uma monstruosidade jurídica como nunca houve. Quer dizer, um decreto que prescreve penas. Olha, isso não é para discutir, não é para discutir com respeito. Eles fazem, vai legislar na puta que o pariu, vagabundo, charlatão, vigarista. Quer dizer, tu é um advogado, tu é um professor de direito e não sabe que um decreto não pode prescrever penas? Que é isso, porra? Além disso, você inventa essa monstruosidade, você pune o sujeito pelo simples fato de ele ter sido acusado. Não precisa provar, não precisa julgar, não precisa condenar, nem nada. Já tem a pena preliminar. O que é isso, porra? Isso é um caso para impeachment, para tirar esses caras de lá, pontapé no meio do cu, você está entendendo? Isso aqui, caralho, que cato de ministro da Justiça é esse? Põe lá um negócio desse, pô, o Lula assinar, porra. O Lula não entende nada de lei, mas você tem que entender, o vagabundo. Quer dizer, esse é um pretexto, vamos dizer, para impor vamos dizer, colocar uma imposição ditatorial, absolutamente totalitária, né? E contra o controle de arma do cidadão honesto. Ora, se o sujeito tem registro de arma, então é cidadão honesto. Quer dizer, tem registro e porte. Então ele não é um bandido. Se a arma dele está registrada e tem porte, ele está dentro da lei. E esse é o que perde a arma, porque foi acusado de alguma coisa. Ora, mas nem Stalin pensou um treco desse, nem Adolf Hitler pensaria um treco desse. Nem o Fidel Castro pensou uma merda dessa, você está entendendo? Agora, isso aí é, você vê, o pessoal acha que estamos numa democracia só porque tem eleição. Parece sinal que não sabe o que é democracia. Primeiro, não há democracia sem acesso às fontes de informação. Se o esquema político dominante controla todas as fontes de informação para que não noticie o que ele não quer, não há democracia nenhuma. E segundo, não há democracia onde um governo pode tomar as suas armas só porque você foi acusado de alguma coisa. Isso é uma ditadura filha da puta. Muito pior do que foi a ditadura dos militares. A ditadura dos militares só perseguiu, vamos dizer, um núcleo muito pequeno de pessoas que eram os terroristas. Não perseguiu mais ninguém. Naquela época estava cheio de comunistas nas universidades, recebendo dinheiro do governo para ensinar marxismo-leninismo. Tinha nas universidades e não eram perseguidos, não. O pessoal vem que esse mito de que houve uma perseguição aos intelectuais, daí fala, o Otto Maria Carpo foi perseguido. Não, houve um processo contra o Otto Maria Carpo, ele foi lá chamado, respondeu durante 2 horas, o próprio promotor retirou o processo. Isso foi a totalidade da perseguição que o Otto Maria Carpo sofreu. Né? Agora, o Otto Maria Carpo era um homem honrado, e se ele estivesse vivo hoje, ele não ia estar pedindo indenização para isso. Agora os caras lá... Né? Perdi o emprego, tá? Eu quero aí milhões e milhões. Né? Que coisa, meu Deus do céu. Alô, quem é que está na linha aí? Alô? Alô? Pô, essa ligação está muito ruim, hein? Olha que coisa, hein? Atenção, olha aqui nos Estados Unidos o que estão fazendo aqui. Tem aí uma proposta, saiu no World Net Daily, né, de que, pelo menos no estado do Arizona, né, Bar Association não é a associação dos bares, é a ordem dos advogados, que o tribunal também chama Bar. Né? Então, a ordem dos advogados do Arizona vai exigir que os novos advogados, olha aqui, eles têm que jurar que não deixarão suas perspectivas religiosas sobre a homossexualidade afetar sua representação de qualquer cliente. Quer dizer, que chega lá, por exemplo, né, um casal de lésbica querendo tomar uma criança de um casal
hétero, de uma família tradicional, o advogado não pode se recusar a defender, não pode alegar um problema de consciência. Falar, tem um problema de consciência, é contra a minha consciência, não pode ser obrigado a aceitar. Então, quer dizer, daqui a pouco as causas que sejam em defesa da família não terão mais advogados. E se isso, por enquanto é no estado do Arizona, mas pode pegar em outros estados. Né? Agora, aqui também, teve 4 bombeiros que foram punidos porque eles não quiseram participar da parada gay. Eles foram obrigados a ir na parada gay. Então, chegando na parada gay, tinha gente trepando em público, homem chupando a pica do outro na rua, na frente de criança. Daí eles falaram, 4 bombeiros falaram, não vou participar disso. Os bombeiros foram punidos, porra. Caralho. Ó, o que devia pegar é pegar esse comandante dos bombeiros e dizer, olha, então o senhor vai participar lá, só que o senhor é aquele que vai ficar embaixo, tá entendendo? Né? Quando vier o outro com a piroca, né, ele vai entrar com a piroca e o senhor vai entrar com o seu traseiro. Né? Outra coisa, gente que votou, né? Na Califórnia tem lá uma lei, proposição número 8, que define o casamento como um casamento entre homem e mulher. Pessoas que votaram, vamos dizer, no plebiscito em favor da proposição 8 estão sendo demitidas às pencas. As firmas perseguem, botam os caras para fora. O negócio tá brabo aqui, hein? Agora, olha aqui. Olha, cada coisa que acontece. Na Folha de São Paulo saiu um artigo de um tal de Samuel Farber, que é um cientista político, entre aspas, americano, reclamando que o governo de Cuba, tá certo, não foi suficientemente revolucionário. Ele diz que, às vezes, o governo de Cuba cometeu o crime de agir em defesa de seus interesses nacionais. Você já viu isso? Reclamar que um governo age em função dos seus interesses nacionais, quando ele está lá exatamente para isso. Quer dizer, se alguma coisa certa o Fidel Castro fez, tem que ser condenado por isso também. O mal que ele fez? Não, o mal tem que ser elogiado e multiplicado. Ele tinha que matar mais gente em Angola, por exemplo, né? Ele matou só 100 mil lá em Angola. Ah, não vale. 100 mil, não, perdão. 100 mil ele matou no total. Né? Em Angola ele matou uns 15 mil. 15 mil? Micharia, lá tá cheio de preto, meu filho. Se você matar 100 mil, ninguém nem percebe, é tudo igual. Vai lá, mata mais um pouco. Né? Porque o pessoal fala de racismo. Cuba é o governo mais racista. Cuba jamais teve um ministro preto. Nenhum único. Para salvar a honra. Nenhum único. Não tem general preto no exército de Cuba. Um país onde 80%, presta atenção, 80% da população de Cuba é preto. Não tem um general preto, não tem um ministro preto. E ninguém reclama nada. Né? Alô? Quem é? Alô? Alô? Olavo, aqui quem fala é Rodolfo. Sim, tudo bem? Aqui de... Tudo bom. Eu estava ouvindo o seu programa aí, você comentando a respeito dos comunistas dentro das universidades, antes da ditadura militar, e que os militares tentaram minimizar isso, mas eu queria te falar também que isso hoje em dia ainda continua acontecendo, entendeu? Eu sou estudante numa universidade federal aqui, no interior de Minas, e esse pessoal aí faz movimentos, falando que é em prol dos estudantes, mas querendo pregar o comunismo lá dentro. Eu, por exemplo, eu mesmo tenho uma professora que é cubana, entendeu? E ela fica fazendo apologia ao comunismo, essas coisas, dentro da própria universidade, que é uma instituição que deveria ser mais respeitada, entendeu? E o pior de tudo, Olavo, é que, como você falou, a mídia no Brasil não dá atenção para isso. Porque a Folha de São Paulo... A Folha de São Paulo está do lado do Hamas. Eles são contra Israel. Saco do Hamas. Pra você ver, e a Globo também vive falando um monte de merda aí, fala que é contra o Lula, mas também é um bando de comunista aquilo lá. Falar em Globo, deixa eu contar uma história interessantíssima, Chegou às minhas mãos uma tese universitária sobre o jornalismo no Brasil, e lá tem um depoimento do seu Luiz Garcia. Luiz Garcia era o chefe de redação, era o diretor de redação do Globo. Sei. E ele dizia o seguinte: nós fizemos o possível para atrair a intelectualidade de esquerda para o nosso jornal, né? E fizemos isso com tanta intensidade que no fim nós tivemos que procurar uma pessoa, pelo menos uma pessoa na direita que soubesse escrever, e daí nós contratamos o Olavo de Carvalho. Ou seja, a sua opinião pelo menos pode ser respeitada, né, Olavo?
contratar. É o que sobra pra gente. E um conservador, né? Como é que diz? Para não dar na vista. Você está confessando. Isso é vigarice. Isso aí é militância travestida de jornalismo. Tá certo? Esse Luiz Garcia é um merda de um comunista, velho comunista safado, mentiroso. Esse cara não gostou de mim porque eu tive um debate com ele nas próprias páginas do Globo e mostrei que ele estava completamente errado. Eu fui o primeiro colunista que humilhou o diretor de redação, ele nunca mais me perdoou. Agora, tá não, Olavo, esse povo não presta, não. A mídia aqui no Brasil não anda salvando nada, viu? Nem um jornal, nem uma emissora. Eu acho que, olha, uma das poucas coisas que anda salvando, uma das manifestações ideológicas aqui no Brasil, é só a comunidade Olavo de Carvalho nos odeia. Que aquilo lá é mara. Beijão, Olavo. Prazer falar com você. Vai tomar no olho do seu cu, moleque. Agora, esse negócio de ficar tocando a campainha e sair correndo. Olha, tudo que tu falou é verdade, o pior, ele sabe que é verdade. Ele sabe que é. Tá certo? Todos eles sabem que isso é verdade. Né? Agora, eles não gostam. Então eles ficam querendo fazer molecagem. Né? Então, pode telefonar quantas vezes quiser, toca a campainha e sai correndo. Agora, escapar de tomar no cu, você não vai. Ela não adianta mandar você tomar no cu, porque é só o que você quer fazer mesmo, porra. Mas enfim. Como diz o Yuri Bezmenov, a gente deve deixar o inimigo fazer o que ele quer. Né? Se quer tomar no cu, vai tomar no cu. Agora, antes de terminar o programa, eu quero fazer aqui um apelo. Todo mundo conhece o Júlio Severo, esse grande batalhador, tá certo? Pelo cristianismo. E é o grande combatente contra esses abusos do movimento gay no Brasil. O Júlio Severo está numa situação desgraçada. Há anos o Júlio sofre tudo quanto é tipo de assédio judicial, perseguição, já teve que viver escondido. Então, aqui, agora, fica esse apelo. Todas as organizações evangélicas, vocês têm que tirar o Júlio Severo do Brasil. Vocês têm dinheiro, vocês têm recursos, vocês têm contato internacional. Como é que deixam esse grande brasileiro nessa condição? Vocês têm que tomar vergonha na cara, porque no tempo da ditadura, qualquer comunista que saía correndo aí, qualquer país do mundo que chegasse, ele tinha emprego, tinha ajuda, tinha assistência. Agora essa turma da direita não, só que é um puxar o tapete do outro, tá entendendo? Quer dizer, nem isso aprenderam ainda. Você tem que ter o mínimo de organização e de solidariedade, porra. Não adianta também vocês ficar falando só, Jesus, 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 Jesus. O próprio Jesus diz, vai lá, acerta a tua dívida com o teu irmão e depois tu vem aqui. Vocês têm toda uma dívida com o Júlio Severo. Você obriga, a mulher dele está esperando bebê e ele está vivendo... É o brasileiro mais perseguido, mais discriminado, mais assediado que tem. E vocês não fazem nada em favor do cara. O que é isso, porra? Se eu tivesse dinheiro, já teria trazido o Júlio Severo para cá há muito tempo. Ele tem que sair do Brasil, ele está sendo muito perseguido aí. Vamos parar com essa mentira de que o Brasil é democracia, de que tem liberdade. Não tem liberdade coisa nenhuma. Veja o caso do Júlio Severo, você vai ver se é democracia aí. Porque aqui também tem esse meu movimento gay, mas só que aqui você tem muitos meios de defesa, aí não tem nenhum. Aí você fica totalmente isolado e ainda os outros cristãos, evangélicos, conservadores, viram a cara, sabe? Não quer ficar perto, né? Ninguém quer andar perto de mim nem do Júlio Severo, né? Porque pega mal. Então, o Júlio Severo tem muita coisa dele que eu não concordo, entendeu? Mas é um grande homem, tá certo? É um grande homem, é um cristão sincero, é um batalhador, é uma das melhores pessoas que tem no Brasil. Vocês tinham que ter orgulho do Júlio Severo, meu Deus do céu. Agora, que ficam virando a cara, né? Ou então falam bem, mas não querem ajudar, o que é isso? Isso é hipocrisia. São sepulcros caiados, pô. Vamos parar com isso. Até evangélicos e católicos também. Mexam-se. Tá certo? A sua honra está em jogo. Porque a situação do Júlio Severo é uma desonra para toda a comunidade cristã e conservadora em geral. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. E aquele menino do Olavo de Carvalho vai tomar no olho do seu cu.